Você já se perguntou se o Brasil teve mais revoltas do que você já estudou no colégio? Talvez você já tenha se perguntado quais será que são os levantes, os motins mais obscuros da história do Brasil. Bom, se você já pensou nessas ideias, esse vídeo aqui é feito para você. Eu sou o professor Manuel Salvador, professor de História, e hoje a gente está começando o nosso terceiro iceberg de História do Brasil. Para começar, bem na superfície do nosso iceberg, vamos com uma revolução bem conhecida na nossa história. A Revolução Constitucionalista de 1932. Ela que aconteceu principalmente no estado de São Paulo, mas também no Mato Grosso e também no Rio Grande do Sul. Essa revolução tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Vargas e proclamar uma nova Constituição para o Brasil. O levante armado realmente iniciou no dia 9 de julho de 1932, por conta da insatisfação de um evento que tinha acontecido 2 meses antes, que foi a morte de 4 jovens por parte de tropas getulistas. Esses 4 jovens eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que ficariam eternizados na sigla MMDC. Os paulistas estavam desde o início fazendo uma projeção bem positiva. Eles acreditavam que praticamente todos os estados brasileiros iam aderir à revolução, porque também queriam retomar a autonomia que tinham antes do período Vargas. Entretanto, não foi o que aconteceu. Os demais estados não tomaram partido de São Paulo na revolução e, inclusive, atacaram São Paulo, que não estava em nenhum momento, supondo que não conseguiria esses aliados. Tudo isso ajudou a desarticular a revolução, principalmente no que deu fôlego para que o governo varguista conseguisse então se organizar e articular a supressão desse movimento constitucionalista dos paulistas. O dia 9 de julho, ainda hoje, é a data mais importante do estado de São Paulo, faz parte do orgulho dos paulistas e eles se sentem lisonjeados de lembrar. A verdade do saldo histórico da Revolução Constitucionalista de 32 é que os paulistas estavam muito mais interessados só em recobrar seus privilégios que tinham antes e, mais uma vez, se utilizar de manipular os demais estados para benefício próprio. No finzinho do período do Brasil Império, lá no final do Segundo Reinado, estourou aqui em Curitiba a chamada Revolta do Vintém. Uma revolta de comerciantes por conta de um novo imposto que tinha sido criado. Uma revolta bem semelhante, já deixo a dica dada, aconteceu também no Rio de Janeiro. Então não vamos confundir as duas coisas. Estou falando da que aconteceu aqui na hoje República de Curitiba. Tudo aconteceu no ano de 1883, aqui na província do Paraná, quando um novo governo assumiu o poder e percebeu que a situação orçamentária do estado estava bem deficitária. Então, para arrecadar novos recursos, instituiu um novo imposto, um imposto sobre as rendas, que acabou tendo um reflexo muito negativo com a classe dos comerciantes nas regiões mais urbanas. E é exatamente por isso que a situação da Revolta do Vintém estourou em Curitiba. Diversos comerciantes se organizaram então e passaram em marcha até a sede do governo. No caminho, eles fizeram um vandalismo em diversas propriedades de integrantes do governo, que, procurando se proteger e proteger as suas propriedades, utilizaram da polícia militar para isso, colocando ela nas ruas, o que acabou fazendo com que um conflito se instaurasse entre policiais e civis. O conflito tomou proporções tão grandes que chegou a um civil a morrer, muitos ficaram feridos, prisões foram feitas. Um alemão aqui no Brasil acabou sendo agredido e isso causou até mesmo uma insatisfação entre as relações entre Brasil e Alemanha, o que é um fato muito curioso. E no fim das contas, o imposto foi mantido, mas a situação do presidente da província ficou muito fragilizada.
Para falar da revolta dos mercenários, acho que a gente pode usar a máxima grande país, grandes problemas. E o Brasil, lá no primeiro reinado, era enorme e tinha um grandiosíssimo problema, a Cisplatina, que hoje é o Uruguai, mas naquele momento estava procurando alcançar a sua independência. Para tentar impedir que isso acontecesse, Dom Pedro I, que era nosso imperador, mandou que buscassem mercenários lá na Europa, e vieram principalmente alemães e irlandeses. Entretanto, o nosso imperador não teve muito jogo de cintura para saber tratar de manter esses diversos grupos ali que ele estava comandando de maneira unida e harmoniosa, problemas que diversos generais tiveram ao longo da história. No dia 9 de junho de 1828, durou 3 dias um motim de soldados alemães e irlandeses que faziam parte do corpo de estrangeiros que servia ao Império Brasileiro. Toda a situação começou por conta de um boato de que 2 soldados alemães teriam sido mortos por um batalhão de brasileiros. No calor do momento, os alemães e irlandeses responderam atacando uma guarda no Largo da Carioca. Esses alemães foram castigados a mando de Dom Pedro I, o que só inflou ainda mais a insatisfação e que acabou desencadeando realmente o início desse motim. A maior preocupação com o motim destes mercenários era conseguir encontrar um contingente suficiente de exército para fazer frente a esse corpo de estrangeiros que estava agora se sublevando. Se nós formos analisar números mais específicos, a gente vai ver que do lado do governo brasileiro, apesar de ter tido sucesso em derrotar esses amotinados, lutavam menos homens do que lutavam estrangeiros mercenários. Mas afinal, qual foi o saldo desse motim? Foram cerca de 300 mortes e muitos feridos. O corpo de estrangeiros foi então dissolvido, uma boa parte desses integrantes foi deportada e alguns acabaram fixando raízes aqui no Brasil. E você pode encontrar descendentes desses homens, alemães e irlandeses, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O Levante de Ouro Preto, ou a Revolta dos Escravos Constitucionalistas, é com certeza um dos eventos menos conhecidos da história do Brasil. Precisamos ainda conhecer muito do que aconteceu, mas com certeza é um evento muito único e absurdamente interessante. Como o próprio nome já nos dá a dica, um movimento encabeçado por escravos que já tinham a intenção de construir uma constituição nova no Brasil. O Levante de Ouro Preto vai girar em torno de uma figura de liderança muito forte, um fazendeiro de muitas posses e negro chamado Argoins. Argoins estava inspirado pela Revolução Liberal do Porto e tinha então a vontade da construção de uma nova constituição também para o Brasil que levasse negros e brancos a um mesmo estatuto perante a lei. Argoins então vai aproveitar que diversos escravos da região de Fanados, atualmente a cidade de Minas Novas, em Minas Gerais, já tinham participado de movimentos de luta por liberdade e formação de quilombos na região, para inspirar esses homens em busca de construir uma nova constituição que lhes daria então finalmente a liberdade. Estima-se que cerca de 21 mil negros tenham se organizado em torno da liderança de Argoins, e eles teriam chegado até mesmo a realizar execuções de escravocratas e até de negros que não eram colaboracionistas com o movimento em que eles estavam participando agora. Infelizmente, o Levante de Ouro Preto carece de fontes, é preciso se estudar mais sobre esse evento da nossa história. Sabe-se ainda menos sobre como realmente acabou esse movimento. O que se supõe é que com os eventos que concretizaram o processo de independência do Brasil, esse grupo teria se desarticulado e se dispersado. Apesar de ser uma das poucas revoltas da história do Brasil que lutaram por alguma coisa que talvez realmente vale a pena lutar, a revolta da cachaça, que é uma revolta nativista, ainda é muito pouco falada, pouco conhecida pelas pessoas em nosso país. Ela é chamada de revolta nativista, pois é uma das primeiras vezes que nós vemos os brasileiros lutando por seus interesses. E a gente vê ali começando a nascer
um sentimento de ligação com essa terra tupiniquim que aqui eles tinham se fixado. A situação no Brasil naquela época era a seguinte: aqui era comercializado, vindo de Portugal principalmente, uma bebida semelhante à cachaça que era chamada de bagaceira. Mas começou a se popularizar demais uma produção própria brasileira, que é a cachaça, que entrou em concorrência com a bagaceira. O crescimento da cachaça no Brasil está diretamente relacionado com o processo de decadência do próprio açúcar, já que precisava-se então dar uma finalidade para ajudar nos gastos, aumentar os lucros no universo canavieiro, e a cachaça foi essa saída. O crescimento da cachaça simbolizava o enfraquecimento da bagaceira e, consequentemente, o enfraquecimento dos lucros dos portugueses. É nesse contexto que, em 1647, uma carta régia é feita para tentar proteger o comércio da bagaceira, para tentar suprimir a produção, o comércio, inclusive o tráfico de cachaça que aqui já existia. Completamente insatisfeitos com essa situação, lá em 1660, cerca de 120 senhores de engenho se organizaram depois de muitas reuniões e iniciaram um motim. A primeira jogada deles foi trazer os soldados que não estavam recebendo seu salário para o seu lado. Então eles tiraram a maior ferramenta de resistência do governo local para com o motim deles. E assim eles literalmente assumiram o poder no Rio de Janeiro. O principal líder dessa revolta, Agostinho Barbalho, foi aclamado como o novo governador. E o pouco tempo em que ele esteve no poder, ele iniciou uma política para dar uma esfriada nos ânimos e agir de uma maneira um pouco mais diplomática. O que é muito interessante é que sim, a gente pode entender esse pequeno momento, essa fração histórica, como a primeira experiência democrática que o Brasil produziu. Sim, nossa primeira experiência democrática, ela foi fruto da insatisfação, da sacanagem que os portugueses estavam fazendo com a gente, com a nossa produção e venda de cachaça. O fim desses revoltosos foi muito menos brilhante do que a gente pode pensar. Eles foram apanhados de surpresa por um ataque dos governistas, que retomaram o controle então do Rio de Janeiro. Todos os envolvidos foram presos e o seu principal líder foi condenado à morte, decapitado e, bem ao estilo do Brasil colônia, sua cabeça foi então exposta no Pelourinho para servir de exemplo. Queridos, foi aí então o nosso terceiro iceberg sobre a história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma enquetezinha aqui embaixo nos comentários. Me fala qual dessas revoltas você não conhecia, qual você gostou mais e que você está mais curioso para ver um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre ela, para eu te explicar por pormenores, para você entender melhor. Comenta aqui embaixo. Eu vou pedir que você deixe o seu like se você gostou do vídeo, vou pedir para que você compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E principal, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá passando aqui embaixo o meu contato em outras redes sociais. Me siga lá no Instagram, @profmanuelsalvador. Lá eu tenho colocado alguns conteúdos sobre vestibular, principalmente relacionados ao meu curso Aprender a Aprender, Técnicas para o Estudo Autônomo. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!